Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Hoje a gente vai receber a professora Carol. Ela tem uma sala, né, onde ela trabalha com química, uma sala de aula particular, e ela vai falar um pouquinho pra gente sobre como é a química aí no Enem, tá bom? Então, vou só esperar um tiquinho, todo mundo chegando, né? Chama o coleguinha aí, fala que hoje tem dicas de como é a química no Enem com a professora Carol, tá? Ei, Nanda! Beijo! Ediane, beijo! Duda, minha aluna, tudo bom? Ah, obrigada. Olá, Carol. Oi, tá Tudo bem? boa? Tudo Tudo bem, graças a jóia? Deus. Tô falando aqui, eu te apresentei um pouquinho, né? Falei que a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a química e no Enem, né? Quais Sim. conteúdos são mais cobrados, quais conteúdos a gente precisa para poder estudar aí para o Enem, né? E falei um pouquinho sobre o seu trabalho. Eu queria que você se apresentasse para a gente. Ah, sim. Não, então vamos lá. Pessoal que não me conhece, meu nome é Carolina, mais conhecida como Cacau, mas podem me chamar de Cacau, de Carol, fique à vontade. Bom, eu sou técnica em Química pelo Cefet, sou licenciada em Química pela UFMG. Eu já trabalhei na indústria, já trabalhei com pesquisa, que a propósito eu gosto bastante. Então, assim, já participei de muitos congressos com trabalhos, tenho artigos internacionais aí publicados. Enfim, gosto bastante dessa parte de pesquisa, mas a minha paixão mesmo é a educação, é a sala de aula, foi onde eu me encontrei. Eu já dei aula em escolas tanto particulares quanto públicas aqui de BH, mas atualmente eu só trabalho com pré-vestibular. Então, como a Sabrina estava falando, eu tenho uma salinha aqui em BH, em Lagoa Santa, que nós trabalhamos especificamente com o Enem, com a preparação para o Enem. Então é isso, Você está basicamente. totalmente ali na área, né? Eu, assim, Sim. Carol, eu vou te confessar que como eu sou professora somente de escola do estado, Aham. o Enem, o nosso foco maior não é tanto o Enem. A gente até Sim. toca no Enem, o Enem ele faz parte do nosso cotidiano, Aham. mas não é a nossa prioridade na escola, né? Eu Sim. acho que quem trabalha dentro dos cursinhos, que participa mais ativamente desse processo aí do Enem. Eu comecei o Sim. projeto com a ideia de ajudar os alunos a ter por onde estudar. Porque não sei se você Uhum. sabe, aqui em Minas a gente ficou sem aula presencial Sim. até o dia 18. Uhum. A partir do dia 18 de maio, começaram umas aulas remotas, Sim. que é através da Rede Minas, tem 20 minutos de aula por dia da sua série. E Sim. aí eu fiquei muito preocupada com aquele aluno que quer estudar, né? A gente sabe que educação nem todo mundo quer, mas tem um ou outro ali que vale a pena, que ele quer correr atrás, Sim. que está se esforçando. Então o projeto ele começou com esse intuito de ter um direcionamento, principalmente para os alunos do terceiro ano, Sim. que geralmente quando chega no terceiro eles dão aquele clique, a partir de agora eu vou estudar. Sim. E às vezes acho que está tarde demais, né? A gente Uhum. sabe. Quanto mais tempo você se Antes. dedicar, mais tempo você Sim. tiver, o ideal é que você estude desde o Uhum. primeiro ano. Você começa a É, focar no Enem, né? esse seria o Mas perfeito, né? mas a gente sabe que não é para todo mundo isso também. Então, Sim. mesmo aquele aluno que acordou hoje e falou assim: ah, a partir de agora eu quero estudar para o Enem. Gente, assim, dá tempo, depende Sim. muito da sua dedicação, do seu esforço, mas eu queria trazer meios para ele, né? Igual Sim. a Rúbia está falando ali, 20 minutos é muito pouco, muito. Eu fico com dó do professor que aceitou esse desafio de participar da Rede Minas, porque ele está sendo julgado não só por milhares de alunos, mas ele está Sim. sendo julgado por muitos É professores, um né? desafio Você mesmo. chegou a Muito assistir mesmo. alguma aula? Não vi ainda, assim, com essa situação toda, com o nosso pré-vestibular e tudo mais, então, assim, virou uma loucura, né? Imagino. Então, tá sendo, assim, uma correria atrás da outra. Eu acabei que não assisti. Mas, infelizmente, assim,
foi realmente uma tristeza o que aconteceu. Uma tristeza, assim, porque apesar de, por exemplo, os meus alunos, a gente está dando conta, ok, tá indo, tá se virando aos trancos e barrancos, né? Mas tem muitos alunos, assim, a grande maioria, infelizmente, assim, foram muito prejudicados, né? Muito. Até com essas aulas remotas que o governo arrumou também, tem muito aluno que tem acesso à internet, mas não é aquela internet maravilhosa, né? Eu já recebi casos aqui que o menino, para poder visualizar uma atividade que eu mandei, ele vai ter que desinstalar o celular dele todo, porque não está cabendo Não, mais nada. pois E é. essas aulas de 20 minutos, elas, assim, pelo menos em história, o professor ele é qualificado, ele não é um profissional ruim, mas são 20 minutos muito automatizados, ali Sim, falta esse contato professor-aluno, né? que E faz toda a falta, diferença. faz toda a diferença, falta é, aquela participação do aluno levantar a mão, de estar ali, Sim, né? Assim, perguntar, né? eu sinto que as teleaulas, ela é melhor do que não ter nada, mas elas Sim, podiam ter sido mais bem preparadas, mais bem elaboradas, porque tiveram tempo para isso. Mas enfim, né, Carol? Vou fazer a nossa parte aqui, porque é, essa daí é com o governo e a gente luta para tentar mudar, mas é muito difícil. exatamente, infelizmente. Então, Mas, então espero que os meninos aproveitem, todo mundo aproveitem as lives, eu estou acompanhando, está sendo assim sensacional. Então, a nossa parte é distribuir o conteúdo para os meninos, ajudar, dar uma direção, tentar, né, com o que a gente tem, fazer algo, né? Então, com as ferramentas que nos sobraram. Ninguém queria corona, ninguém quis ficar em casa, né? Nós, sim, professores, não estamos em casa porque a gente quer. Eu é, acho que é uma hora necessária. Até queria lembrar para todo mundo, gente, eu saio pouquíssimo na rua, sabe, Carol? Assim, eu saio para o essencial. E sim, hoje eu eu também. fui, Jesus amado, pessoal com a máscara aqui, com a máscara na testa, não adianta de nada. Desse jeito a Não. gente nunca vai sair dessa quarentena, né? E te falar, Carol, que vou estar aqui como estudante, como aluna, química, acho maravilhosa, mas não é a minha praia. Sim. É assim, na escola eu tinha maior dificuldade com química. Uhum. Agora eu tô vendo até que o jeito de ajudar, de ensinar a química, ela tem mudado. Mudou Pelo menos do que eu bastante. estudei para cá, eu já vejo que mudou Sim. bastante o jeito de ensinar a química. E eu acho que esses meninos aí vão saber mais de química, com certeza, do que eu aprendi. Então, eu vou deixar com você. Se eu tiver alguma dúvida, eu levanto meu dedinho, como se eu Ok. fosse uma aluna aqui, porque realmente eu não tenho propriedade para falar de química no Enem. Vou Mas deixar com quem pode tem, que é você. perguntar. Tá, joia, Carol? Fica à vontade. Bom, então, pessoal, eu acredito assim, como os meninos, todo mundo que vai fazer o Enem, vai fazer uma prova de ciências da natureza, eu acho que o primeiro passo que a gente tem que ter é entender a prova de ciências da natureza. Aí eu separei aqui alguns aspectos para a gente conversar sobre a prova. E aos pouquinhos a gente vai afunilando até chegar propriamente nas questões de química. Mas assim, eu acho que faz uma diferença absurda o aluno entender a prova como um todo, porque ela tem algumas características que são um pouquinho diferentes, né? São características próprias da prova. E faz muita diferença o aluno entender o contexto, o que a prova espera dele, sabe? E eu separei aqui 3 aspectos para a gente poder conversar e falar um pouco disso. E, a princípio, a primeira coisa que a gente precisa saber é qual que é a realidade do aluno na prova de ciência da natureza. Bom, a gente vê a realidade do aluno com as notas que a gente vê por aí, né? Então, por exemplo, ano passado, em 2019, entre as 4 provas objetivas do Enem, então linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da natureza, a ciência da natureza foi a que teve a menor média. E em 2018 também, e é assim praticamente quase todos os anos. Então, existem motivos para isso. Infelizmente, essa ainda é a realidade de muitos estudantes. A maioria tiram as menores notas em ciências da natureza.
E eu acredito que entender a prova muda muito. Muda muito. Então, eu separei 3 aspectos que eu acredito que, assim, influenciam diretamente na nota do aluno. Diretamente. E eu considero que não entender esses 3 aspectos é um grande motivo para essas notas baixas. E assim, a primeira coisa que eu já queria falar de cara e que os meninos, assim, se eles entenderem isso, eu já estou muito feliz. Assim, meu primeiro conselho, parem de achar que a prova de ciência da natureza é o terror do Enem. Não é, ela não é. Apesar de que muitos lugares a gente vê falando isso, a gente sempre quando tem as reportagens nos dias das provas do Enem, aí sempre o dia que tem ciência da natureza, a reportagem é o dia mais temido dos estudantes. Aí é o dia que os repórteres vão lá entrevistar e os meninos saem da prova. Nossa, eu não entendi nada, eu não Ai, sabia até nada. triste. Não, é sempre assim. Então, eu acho, Carol, que, né, vendo essa perspectiva que você falou, é aí que você tem que fazer a diferença. Se todo mundo Sim, tem uma tendência a tirar uma nota menor em ciências da natureza, então sim. estude ciências da natureza para você ter um diferencial na sua nota, né? Exatamente. E foi isso assim que com o tempo eu comecei a perceber, porque não é normal. Sempre uma prova tem a menor média. Tem Sim. algum problema aí? Tem alguma coisa que precisa consertar? E assim, a maioria dos estudantes já chegam para a gente com esse bloqueio da prova, com esse medo da prova. Ah, é a prova complicada, é a prova que a gente não consegue fazer, é a prova difícil. E esse bloqueio prejudica já de cara muitos meninos. Até porque o nosso emocional, né, influencia tudo que a gente faz. E assim, muitos alunos, sempre quando eu começo as nossas turmas e tal, eu sempre pergunto para os meninos: o que vocês acham da prova? Qual que é a visão que vocês têm da prova? E a maioria sempre fala assim: quando a gente vai fazer a prova, parece que o que a gente estuda não é o que está na prova. A gente olha para a prova e não sabe o que se trata, tudo que está ali. A maioria fala isso. E por quê? O que eu tenho visto é o seguinte: a prova de ciência da natureza, ela tem basicamente 3 tipos de questões. 3 tipos. Vamos começar da primeira. Existem as questões conteudistas. Então, tem questão que vai te pedir um conteúdo específico de química. Mais para frente eu vou falar e vou citar alguns temas que é sempre mais recorrente para os meninos anotarem e tudo mais. Mas existem essas questões que é direto, que o aluno olha para a prova e ele pensa: ok, isso aqui é uma questão de termoquímica, isso aqui é uma questão de eletroquímica. O professor passou isso na sala, eu sei o que se trata. Essas questões, ok, mesmo sendo questões difíceis, o menino, o estudante, ele acaba se sentindo mais confortável com esse tipo de questão. Cara, uma vez eu já fiz a prova do Enem anteriormente, assim, eu fiz uns 4 anos seguidos, Uhum. algumas vezes por fazer mesmo. E o que eu lembro que caía em química eram coisas da vida prática e que muitas vezes a Isso. gente não sabe. Eu não sei se é ainda essa pegada ainda em química. Então, era isso que eu ia falar. Porque o que acontece? Existem as questões de conteúdo, elas estão lá, elas vão Sim. aparecer na prova. E tudo bem para o aluno elas aparecerem. O aluno estudou, o aluno sabe o que é, ok. Existe um outro tipo de questão que são as questões contextualizadas. O que são as questões contextualizadas? É a questão, por exemplo, que o Enem vai lá e te dá um enunciado enorme. Ele começa a te contar uma história. Então, é muito comum aquela história de fulano é um agricultor e ele está tendo um problema com a plantação dele e tudo mais, porque está tendo uns problemas no solo. Ele vai lá e te conta essa história toda e te pergunta, aí vai lá e o Enem te faz a pergunta.
levando em consideração a situação de fulano, uma estratégia favorável para resolver o problema do solo seria adicionar. Aí ele vai lá e te dá um monte de composto químico. Esse é o tipo de questão contextualizada. E é a questão que o aluno às vezes olha e pensa assim: ótimo, fulano tem um problema, me deu um monte de composto aqui, o que eu faço com isso? É o tipo de questão que precisa de um raciocínio um pouco maior. Então, por exemplo, o Enem adora colocar esse tipo de questão e colocar vários compostos e lá no meio colocar um carbonato de cálcio, que é um sal. O Enem Você adora tem que carbonato de cortar cálcio. esse já de cara, né? Sim. Não, Não? esse é o bom. Esse é o Ah, bom. tá. Tá vendo? Quando você inate química, você tem que ir eliminando os que não são. Isso. E assim, por exemplo, essa é uma substância que o Enem ama. Então vai lá e coloca um carbonato de cálcio, que é um sal. E aí o que o Aham. aluno precisa pensar e entender? Ah, carbonato de cálcio é um sal. Sal tem caráter ácido ou básico. Então, por exemplo, carbonato de cálcio tem um caráter básico. Então, se o problema do solo for acidez, por exemplo, essa seja uma boa estratégia. É um raciocínio um pouco mais longo, que Uhum. precisa de algumas curvas para o estudante chegar na alternativa correta. Essas são as questões contextualizadas. São questões que, por exemplo, o estudante, aquele que está se preparando, ele estudou aquilo, só que ele precisa ali de uma virada de chavezinha para pegar a manha para fazer. Essas são as contextualizadas. E existe um outro tipo de questão, que são as questões interdisciplinares. Que aí entra o que você falou, são as questões da vida e são as questões que envolvem todos os conhecimentos juntos. Então, são questões que envolvem conhecimentos de química, de física e de biologia. Às vezes duas ao mesmo tempo, às vezes as três ao mesmo tempo. E são essas questões que eu já reparei que desestabilizam os meninos. Porque são essas que eles leem e pensam assim, sobre o que é essa questão? Eles não conseguem nem identificar a disciplina para identificar um conteúdo para pensar assim, não, eu sei do que se trata. Essas questões desestabilizam os meninos. E desestabiliza mesmo. O fato deles não terem na cabeça assim um conteúdo específico de uma disciplina específica para eles pensarem sobre a questão, tira eles da zona de conforto. Então são essas questões que eles olham para a prova e pensam assim, uai, mas eu não estudei nada disso, o que eu estudo não é o que cai na prova e eu não sei do que se trata. Essas questões desestabilizam os meninos e gera toda a problemática em cima da prova de ciência da natureza. E assim, o meu conselho, isso eu falo com os meus alunos, mudem um pouco o jeito de olhar para a prova, principalmente nessas questões interdisciplinares. Se eu fosse aluna, eu ficaria feliz de ver essas questões interdisciplinares. E o que eu tento falar para os meninos é: fiquem felizes quando vocês virem na prova uma questão dessa. São questões mais fáceis de resolver do que as de conteúdo propriamente dita. Por quê? Eu sempre falo com os meninos. As questões interdisciplinares que envolvem conhecimento de duas ou as três áreas, o Enem nunca vai pesar a mão, ele nunca vai te pedir um conhecimento muito aprofundado de química e de biologia e de física ao mesmo tempo para resolver uma questão. Porque se ele fizer isso, a questão é praticamente impossível, sabe? Vai ficar uma questão extremamente difícil. Então, o Enem não faz isso. Não faz. As questões interdisciplinares, elas pedem um conteúdo básico das áreas do conhecimento. Um conteúdo de vivência. Eu até falo isso para os meninos. O que os estudantes vão precisar para resolver essas questões são conteúdos de vida, que a gente aprende observando as coisas do dia a dia, que a gente aprende lendo, que a gente aprende tendo curiosidade de saber sobre
os fenômenos no geral que acontecem. Então, assim, meu primeiro conselho: fiquem felizes com essas questões interdisciplinares, elas são mais tranquilas e, principalmente, essas questões interdisciplinares precisa de muita interpretação de texto para resolver. A Andressa, professora de história, está até falando aqui, né, que as questões interdisciplinares são muito mais interpretativas. Eu vejo, Carol, não sei se você tem contato, mas o estudante, de um modo geral, pelo menos o meu estudante, ele tem essa dificuldade com interpretação de texto, assim. Ele tem essa defasagem. E aí, gente, você tem que primeiro aprender a interpretar o texto. Isso é com prática, é lendo, é relendo, para depois, né, você partir para essa prova aí com a cabeça mais fresca, igual a Carol está falando. Não faça da prova de ciências da natureza um monstro de 7 cabeças, né? Não fique aí neurótico com as questões que você não sabe se é de química, se é de física, se é de biologia, porque essas questões, como a Carol disse, elas são questões que vão te exigir uma interpretação, mas ela não vai ser aquele conteúdo pesado, maçudo, porque senão seria quase que impossível resolvê-las, né? Pegando a sua própria fala aí, Carol. Exatamente. E é isso mesmo, porque assim, existem muitas questões, muitas interdisciplinares, que, no meu ver, poderiam estar numa prova de linguagens, por exemplo. É uma questão de interpretação. Principalmente aquelas questões que dão textos gigantescos. Aí, no enunciado, tem um composto químico lá que o enunciado citou. Só citou. E aí o menino vê e acha que é uma questão super complexa. E não é. Os meninos não podem esquecer tudo que eles sabem da prova lá de linguagens, de interpretação. Eles precisam levar todo esse conteúdo para a prova de ciência da natureza. Tem até pouco tempo, eu tenho o costume de fazer isso. Às vezes eu separo algumas aulas com os meus alunos para resolver a prova de ciência da natureza. Então, eu pego a prova e resolvo todas as questões. Principalmente as interdisciplinares. Então, eu sempre falo com os meninos: gente, eu não sou professora de biologia, eu não sou professora de física, mas vamos resolver a prova toda no geral para vocês entenderem. E depois que eu resolvo todas as questões interdisciplinares com eles, mostrando assim: olha, isso aqui é interpretação. Isso é interpretação de texto. É não cair em pegadinha boba com aquelas alternativas, por exemplo, de isso sempre acontece, tal processo sempre faz isso, ou tal processo nunca faz aquilo. Pegadinhas bobas que a gente já está careca de saber, que todo ano os alunos caem. E depois que eu faço, que eu resolvo essa prova com eles, aí a reação é sempre a mesma. Eles viram e falam assim: uai, não é tão difícil assim. Será que eu é que estava com muito medo da prova? Então, assim, meu primeiro conselho é esse, gente, de verdade. Fiquem felizes com essas questões interdisciplinares. Aproveitem para usar tudo que vocês sabem de interpretação de texto. Isso faz muita diferença na nota. Porque quando o menino vê a questão e ele já desestabiliza, acabou. Ele já cria aquele próprio bloqueio, sabe, sobre a prova, e achando que é uma coisa muito complicada e que não é. É mais fácil do que eles pensam. É mais tranquilo do que parece. Então, por exemplo, em uma questão conteudista, uma questão com conteúdo direto, uma questão de pilha, por exemplo, tá lá te perguntando quem que é o anodo, quem que é o catodo. Se a pessoa não sabe o que é um anodo, o que é um catodo, não tem o que fazer. Ela não vai conseguir inferir isso de algum lugar. Ou ela estudou ou não. Essa é a questão conteudista. As questões interdisciplinares, isso não acontece. É a chance que o aluno tem de parar e pensar assim: nossa, essa aqui eu consigo resolver, mesmo se eu não souber o conteúdo. De pensar até na questão da vida prática, né? Eu lembro que teve uma questão uma vez que eu fiz
Eu não lembro direito, mas eu sei que ela envolvia a questão de um peixe que pegava na mão e ia ficar com a mão com cheiro ruim, e o que Sim, passava ali para poder neutralizar esse cheiro. Então, assim, sim, talvez seja uma dica, né, Carol? Não sei o que você pensa sobre isso, mas você começar a observar a química no seu dia a dia, né? sim, Que eu sim. posso misturar com a água sanitária para passar pano? Eu posso misturar alguma Exa coisa? Eu não posso. E hoje, para eles, está muito exatamente. mais prático. Eles têm internet. Digita lá, ó. Posso misturar água sanitária com o quê? Ah, não posso misturar com nada. Então, Sim, por quê? Lá está tudo explicando. Eu acho que hoje, essas questões cotidianas, elas são mais fáceis de ser resolvidas do que, por exemplo, na sim, minha época que não tinha internet. Eu tinha que ir lá, pegar uma sim, enciclopédia, ler um livro. Agora, gente, com 10 segundos, você consegue sim, pôr isso aí no seu dia a dia, né, Carol? Você exatamente. acha isso válido? Completamente. E esse é o próximo aspecto que eu queria conversar com os meninos. Por quê? É, tirando esses são os três tipos de questões que vão cair. E o estudante tem que estar preparado para isso. Agora, falando um pouquinho mais especificamente sobre as questões de química, que foi isso que você começou a falar um pouquinho sobre ver a química no dia a dia. O Sim, que acontece? As questões já tem um tempo que de vez em quando assim, o Enem pesa um pouquinho a mão nas questões conteudistas. Então, assim, já teve, se eu não me engano, foi no ano retrasado, acho que foi 2018, caiu uma questão que eu, particularmente, o conteúdo eu vi na graduação. Eu não vi no ensino médio. Então, assim, já é um conteúdo que hoje a gente dá para os meninos, porque a gente sabe que é possível cair, mas de vez em quando o Enem pesa a mãozinha em algumas questões conteudistas. Mas, assim, em conteúdos de química, existem alguns que não são surpresa. Que, para nós, professores, a gente não fica surpreso de cair e também não tem que ser surpresa para o estudante. Então, por exemplo, química orgânica. Sempre vai ter. Então, vai ter questões lá de química orgânica, aplicação, identificação de função, álcool, cetona, éter, enfim. Vai ter essas questões. Química ambiental, sempre vai ter. Então, prestem atenção nas notícias, nas novidades, tudo que envolve química ambiental, matriz energética, enfim. Essa parte toda de ambiental vai cair. Eletroquímica, pilha, não tem que ser surpresa para o aluno abrir a prova e ter uma questão de pilha, ter uma questão de termoquímica, ter questões de estequiometria, que são cálculos que a gente tem dentro da química. Então, aí já é um outro ponto. Fiquem em paz com a matemática, porque estar bem com ela ajuda muito na hora da prova. Então, vão ter questões, sim, de química, de cálculo, principalmente cálculos estequiométricos. Então, esses assuntos, o estudante já tem que estar preparado para eles. E, assim, eu acredito que ajuda muito para o estudante quando ele sabe estudar química de uma forma adequada. E é aí que entra o que você estava perguntando. Não é só estudar teoria. A teoria é importante, a teoria precisa, mas ela só não basta para fazer a prova do Enem. Então, por exemplo, o aluno está lá no comecinho da matéria e ele está estudando sobre diagramas de fases, transformações de estados físicos. E aí ele estudando, ele vê que, e todo mundo sabe disso, que a temperatura de ebulição da água é 100 graus, por exemplo. Então essa foi a parte teórica que ele estudou. Ok, essa informação é importante? Sim. Ela pode ajudar o estudante em alguma questão, em alguma alternativa? Ok, ótimo. Mas, por exemplo, o aluno precisa aprender a pegar esses conteúdos teóricos que ele aprende e observar isso no dia a dia dele. Então, por exemplo, o aluno sabe que a temperatura de ebulição da água é 100 graus. Mas, por acaso,
O aluno, será que algum dia ele já prestou atenção e pensou assim, poxa, quando eu lavo uma roupa e coloco para secar, coloco lá no varal, a roupa só seca porque a água passou do estado líquido para o vapor. Aquela roupa estava a 100 graus? Se você colocar a mão lá, você sabe que ela não tá. E aí, o que está acontecendo? Eu estudei que a temperatura de ebulição da água é 100 graus. Mas o aluno precisa aprender a ser um aluno crítico. Ele precisa enxergar as coisas que ele estuda, as coisas que ele vê dentro de sala de aula, no dia a dia. É a mesma questão de, por exemplo, quando a gente toma banho com água muito quente, dá um monte de vapor no banheiro, não dá? Dá. Aquela água tá a 100 graus. Se ela tiver a 100 graus, A gente vai morrer. Vai queimar o corpo todo, né? Não está. E aí, o que está acontecendo? O aluno precisa aprender a atinar para essas coisas. Coisas do dia a dia que ele faz todo dia. Todo dia o aluno toma banho. E será que ele nunca parou e pensou assim? E aí? É esse tipo de aluno crítico, é essa criticidade que a gente precisa que o aluno consiga enxergar a química. A química está aí para explicar o mundo, para explicar tudo. Então, todos os fenômenos que a gente tem, tudo que a gente faz no nosso dia a dia, tudo a química explica. Então, o aluno precisa aprender a reparar as coisas que acontecem no dia a dia e começar a fazer perguntas. Simplesmente perguntas. Por que isso acontece? Por que será que é assim? Tem até uma competência, eu acho que a primeira competência lá da prova de ciência da natureza que o Enem fala, eu até anotei para falar exatamente as mesmas palavras que está escrito lá. Então, gente, se liga e anota a primeira competência que o Enem cobra na prova de ciências da natureza. A primeira competência está lá na descrição da competência. Confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum. O que é isso? É enxergar a química no dia a dia. Muitas vezes falta para o aluno até o conhecimento do senso comum, porque ele não repara. É muito engraçado, por exemplo, quando a gente faz a prova do Enem com pessoas mais velhas. Por mais que elas não saibam o conteúdo específico, elas têm conhecimento de mundo. Então, elas percebem coisas, elas pensam assim, mas eu já vi isso em algum lugar, eu já vi isso acontecendo. E é isso que falta para os estudantes do ensino médio. Essa galerinha aí de 18... né? Essa questão de relacionar o seu dia a dia com ciência. Né? Afinal de contas, a ciência faz parte da nossa vida, né? Seja em todos os aspectos, né? Então, gente, não ignora a ciência, não, já pegando um gancho para o nosso dia a dia, mas sem falar diretamente, não ignora a ciência, não, né? Por favor! Por favor, vamos ouvir os cientistas, os pesquisadores da área, né? Exatamente. Assim como a química, a história também é uma ciência, a gente tem fonte, a gente investiga, né? Então, não vive por viver com achismo, não. Tenha criticidade, começa a olhar as coisas com um olhar mais científico, né? Sim. É lógico, esse conhecimento que a gente chama de conhecimento prévio, que é o saber fazer, às vezes você não sabe as moléculas, enfim, mas eu sei lá fazer. Então, isso também é importante, né, Carol? Exatamente. Sabrina, assim, não tem como aprender química se você não tiver curiosidade. Só se aprende química tendo curiosidade, perguntando por quê? Por que isso acontece, sabe? Então, assim, um exemplo muito comum. Todo mundo aqui já fez arroz e colocou água demais na panela e transbordou. E quando a água transborda, o que acontece? Se vocês repararem, a chama do fogão, ela é azul. Quando a água cai, ela muda de cor. Ela fica meio amarelada, meio alaranjada. Todo mundo alguma vez já viu isso. Mas nem sempre a gente para reparar. E pensa assim, poxa, por que mudou? Por que essa cor mudou? Isso tudo a química explica.
tudo isso a química explica. E é importante que o aluno tenha esse olhar. Que ele, assim, é claro que não é espontâneo. Chega uma hora que a pessoa tem que ter um clique, sabe? Opa, peraí, deixa eu começar a reparar. Deixa eu começar a olhar as coisas por um outro ângulo. E esse é o tipo de aluno que consegue fazer a prova do Enem. Não adianta só estudar Ficar teoria. bitolado ali, estudando e não perceber o mundo ao seu redor, Não né? adianta, porque são essas questões que vão cair. Então, assim, um outro exemplo super legal. Quando a gente está estudando a densidade, aí o menino sabe o que é densidade, ele vai lá e faz os cálculos todos bonitinhos e tudo mais. E aí a gente chega à conclusão que a maior parte dos materiais, por exemplo, são mais densos no estado sólido do que no estado líquido. Ótimo, ok. Só que aí, será que algum dia o estudante já parou e pensou? Quando você coloca um gelo na água, ele flutua. Ele não desce. Por quê? Porque ele é menos denso. Uai. Por quê? Se era para ser mais denso, era para o gelo descer. Por que isso não acontece? Então, assim, são todos exemplos de dia a dia que eu tenho certeza que todo mundo já viu. Todo mundo já viu isso acontecer. Mas será que todo mundo já parou e pensou quando colocou o gelo lá? Uai, por que o gelo boia na água? Então, assim, são todas essas questões que ajudam com que, de fato, o que o aluno estudou de conteúdo, de teoria, faça sentido. Quando ele começa a fazer esses links, a matéria começa a fazer sentido na cabeça do estudante. Começa a ter motivos. Porque, eu entendi isso. E quando o estudante entende uma situação do dia a dia dele, aí ele guarda a matéria. Porque não adianta o estudante achar que ele vai sentar numa mesa e decorar uma pancada de fórmula, uma pancada de conteúdo, uma pancada de conceito, que isso não existe. Não existe. Se ele for decorar todas as fórmulas de química, de física, de biologia, Temática, tudo, ele vai enlouquecer e vai chegar no dia da prova, ele não vai uai, lembrar nem metade. Então, assim, como que o estudante realmente interioriza o conhecimento? Quando ele vê no dia a dia dele. Quando ele presta atenção e consegue associar. Então, assim, esse é um outro ponto que eu realmente gostaria que os estudantes entendessem, sabe? Não adianta só estudar química pela teoria. Comecem a ter curiosidade pelas coisas que acontecem no dia a dia. Comecem a se perguntar por que as coisas acontecem. E hoje em dia tá tão fácil, gente, tem tanta informação aí. Então, ao assim, mesmo tempo, né, Carol? Assim, e se informe, tem muita informação, mas se informe em fonte segura. Não é para você isso. sair aí em Não é em qualquer qualquer site lugar. e achando que aquilo ali é uma verdade absoluta, não, gente. Sim, Procure, você quer saber de química? Vai num site direcionado à química, veja quem está por exatamente. trás daquele site, né? Para você Exatamente. conseguir construir esse conhecimento crítico. Isso também faz parte, né? Eu Sim. vejo assim, Carol, eles muitas vezes têm uma gama infinita de informações, mas não sabe onde pesquisar, gente. A Google Uhum. Resposta não é referência para nada, né? Então eu já peguei trabalhos hoje em dia, Carol, no meu dia a dia eu quase nem aceito trabalho mais digitado porque Uhum. de tanta barbaridade que a gente já viu. Então assim, Sim. quer um site bacana para pesquisar química? Procura a Carol, pergunta a ela, Sim. pergunte aos professores de química qual site eles Exatamente. indicam, né? E assim, Exatamente. hoje em dia tá tudo tão assim, ó. Peraí, deixa eu Sim. pesquisar essa densidade. Então, isso também é conhecimento, isso também é Sim. estudo. Não é só você ficar bitolado, escrevendo, Não. fazendo aquelas fórmulas gigantescas, né? Não. E assim, por exemplo, eu sou mais visual. Se eu Sim. conseguir visualizar isso no meu dia a dia, essa Uhum. geração de alunos nossos também são mais visuais. Fica Muito. mais fácil, fica mais prático, né, Carol? Sim, exatamente. E assim, como a gente tem tanta informação por aí, hoje em dia, o que vale mais é saber perguntar.
fazer as perguntas certas. Então, assim, Exatamente. os meninos, o meu conselho é assim, ativem um pouco essa partezinha da cabeça mesmo, assim. Poxa, deixa eu treinar fazer perguntas, deixa eu mudar o meu olhar para as coisas, para eu reparar coisas que eu antes não reparava, por exemplo. Isso muda muito, isso, sabe, isso realmente muda muito a Não nota tenha dos meninos. vergonha também, gente. Assim, é lógico, sozinho você pode pesquisar na internet, mas ainda você Sim, pesquisou e não conseguiu, procure. Tem muita gente da sim, área que está disposta. Às vezes a pessoa não vai ter aquela disponibilidade de dar uma aula completa, mas talvez sim, ela tenha disponibilidade de tirar uma dúvida, né? Então, assim, exatamente. ouse ter coragem de perguntar, né? Sim, De correr atrás. exatamente. Porque também quem fica ali com medo, mas a minha pergunta vai parecer idiota. Lógico, a gente tem que Exatamente. filtrar. Será que o que eu estou perguntando realmente tem a ver com a área de química? Ou é uma Sim, pergunta que eu, pensando mais um tiquinho, já consigo aham, lembrar? Viu que não é isso? exatamente. Pergunta, gente. Não tenha medo, não, Sim, né, Carol, de pôr isso para fora, assim. Eu estou falando isso porque exatamente. eu não tenho essa dificuldade. Eu sou uma pessoa que, se eu tiver que te perguntar, eu nunca tive. Eu sou muito cara Uhum, de pau nesse sentido. Não estou nem aí se eu vou passar de bobo, eu estou perguntando. sim, Mas eu vejo que tem muito adolescente que se fecha para o mundo, e isso vai exatamente. interferir todos os aspectos da sua vida, inclusive os aspectos das provas também. Porque às vezes uma pergunta que você não Exatamente. fez, ela ficou ali dentro, ela foi gerando ali um tanto de dúvidas, e isso lá na frente vai te fazer falta. Sim, exatamente. Fazer perguntas é assim, é, é um ponto-chave, é um ponto-chave para a aprendizagem. Eu sempre falo com os meus alunos, gente, perguntam, faça associações. Então, assim, isso que você está falando tem a ver com isso? Eu já escutei falar uma coisa sobre isso, eu já vi uma reportagem. Façam associações, perguntem. Isso, de fato, muda muito a nota dos estudantes na prova de ciência da natureza. Mudar o olhar das situações do dia a dia influencia, assim, diretamente na nota. Isso é, isso é certeza, eu tenho visto isso muito com os meninos. Então, assim, essa preparação começa desde cedo, e não é só quando o menino está sentado na mesa estudando, é aquilo que a gente estava conversando. O estudo não, o aprendizado não para. A pessoa está aprendendo enquanto ela está fazendo um monte de coisa, quando ela está cozinhando, quando ela está vendo uma televisão. Então, assim, eu acho isso extremamente importante. E um outro ponto que eu acho muito importante também, que é legal que os alunos entendam, é que o processo de aprendizagem da química, ele é longo e é devagar. Não é de uma hora para outra, até porque a gente precisa de muitos conceitos que vão se encaixando ao longo do tempo, até a gente chegar no final da disciplina. Então, é longo e é devagar, e tudo bem por isso. Não precisa ser imediatista com as coisas e achar que, nossa, eu preciso agora aprender tudo de uma hora para outra. Vai com calma. É com calma que as coisas evoluem. E assim, é um conselho que eu sempre falo para os meus alunos. Pegou uma questão que você não sabe resolver? Para, pensa. Não vai logo na internet achar pergunta fácil, achar resposta fácil e, ok, é isso. Não. Desenvolva você o seu raciocínio lógico. Viu uma questão que não sabe resolver? Para e pensa. Aí os meninos param e pensam e fica 10 minutos pensando e falam, não sei. Gente, não é assim que funciona. Eu já, por exemplo, fiz questões quando eu estudava que eu demorava dias para achar a solução. E é assim que aprende. O aluno precisa aprender a ter paciência para passar por esse processo. Então, eu sempre falo e eu repito isso com os meninos assim, direto. Aprendam a pensar. Não tenham preguiça de pensar.
Tudo bem agora, que falta meses para o Enem, você demorar 1, 2, 3 dias pensando numa questão. Agora é o tempo de fazer isso. Por quê? Agora você vai demorar assim, você vai precisar de 3 dias para fazer uma linha de raciocínio. Na próxima vez que você vê uma questão parecida, aí você vai demorar 2. E daqui a pouco você está resolvendo a questão em 1 dia, até conseguir resolver a questão em 3 minutos, que é o tempo mais ou menos que você vai precisar no Enem. Não adianta o estudante pensar que no dia da prova ele vai conseguir fazer o raciocínio com 3 minutos, porque não vai. É um processo, né? É um processo, Exatamente. né? Então, É um... assim, vá no processo e aceite esse processo, Sim, né? Assim, aceita tá que fazendo dói menos. É testes, assim que funciona. faça simulados, mas vai no seu Sim, tempo. Por isso que é muito exatamente. importante. É lógico, igual eu falei no começo. A ideia minha do projeto inicial era para aquele menino que deu clique ontem, deu clique Sim. hoje. Por quê? Ele não vai fechar a prova de ciências da natureza? Não. Provavelmente não. Sim. Mas ele não vai zerar essa prova, né? Sim. Então, Não, ele vai conseguir. Mas o ideal, igual a gente falou, é que o aluno se dedique desde lá do primeiro ano. E não é desde o sim. primeiro ano, pelo menos no meu ponto de vista, sabe, Carol? Não é eu achar que eu tenho que entrar no cursinho do primeiro ano. Eu Não. acho, assim, totalmente coerente. Uhum. Pega a matéria do primeiro ano, tem dificuldade, começa a estudar ela no primeiro ano. Exatamente. Estuda, aproveita tudo que o primeiro ano vai te oferecer. Ano Sim. que vem, aproveita o segundo. Depois, Exatamente. aproveita o terceiro. Eu acho que o primeiro, segundo, terceiro ano, bem aproveitado, né? Sim. Ele é muito mais eficaz do que Muito pegar mais. 6 meses e fazer um Bernoulli da vida. Muito mais. Igual a Carol da aula de química, da aula particular. Eu já vi que eu tenho uma dificuldade em química lá no primeiro ano. Se eu tenho condições de pagar um cursinho que vai ver todas as matérias, o que eu faço? Não, agora eu estou no primeiro ano, vou fazer um cursinho com todas, não. Vou primeiro lá fazer um cursinho de química. Porque a química já vai me ajudar na matemática, já vai me ajudar em outras questões. Ah, não, a minha dificuldade é em português, então eu vou lá procurar um cursinho específico para o português. Pelo menos é essa dica que eu dou para os meus alunos em sala de aula. Mas talvez a ansiedade é tão grande, tão grande, tão grande, que eles não querem ir por partes, eles querem chegar no todo de uma vez. E não é assim. É o processo, a gente aprende por processos, né? Exatamente. E o ideal seria que esse fosse o processo que os estudantes fizessem. O terceiro ano seria para ser como se fosse uma revisão do que eles já aprenderam e já se dedicaram ao longo do tempo, ao longo do ensino médio. O perfeito, o ideal seria esse, mas a gente sabe que, infelizmente, a maioria dos nossos alunos não chegam assim. Então, eu sempre falo para eles, não tenham preguiça de gastar tempo pensando. Os estudantes precisam aprender isso, que as coisas não são imediatas. Não é da noite para o dia que ele vai ler um conteúdo e simplesmente interiorizou aquele conteúdo e ok, tá tudo ótimo. Não é assim que funciona. Então, e isso acontece muito, por exemplo, muitos estudantes não têm essa paciência de olhar para uma questão e pensar sobre ela. Então, a maioria cansa aí, com uns 10 minutos, 15 minutos, meia hora eu já pensei demais, eu não sei, não tem jeito. Sempre falo com eles, esquece isso de não tem jeito, esquece isso de que eu não sei. Pensa e faz no seu tempo. Agora é o momento de praticar e fazer essa linha de raciocínio. A gente não consegue fazer essa linha de raciocínio toda em 3 minutos se ela não for treinada. Não é para ser assim, não é porque, por exemplo, as questões do Enem você tem 3 minutos para fazer, não é porque você só precisa de 3 minutos. Não, é porque você já treinou tanto antes que agora seu raciocínio está mais rápido e você consegue fazer nesse tempo. Mas no começo não vai ser assim. Então não tem que ter preguiça, sabe? Fica 1 dia, 2 dias, 3 dias, fica lá pensando. Vai fazer outras coisas?
pensa, depois você volta naquilo, pensa mais um pouco, vai amadurecendo o conhecimento aos poucos, sabe? Os estudantes, eu acho que eles precisam um pouco de ter essa paciência, de amadurecer o conhecimento, porque senão chega na hora da prova e aí fica muito complicado. Aí não tem milagre que aconteça que vai fazer com que o raciocínio chegue rápido em 3 minutos. O que acontece muito é que como os estudantes não têm essa paciência de fazer essa linha de raciocínio agora, antes da prova, aí chega no Enem, talvez eles até conseguem, às vezes eles até conseguem fazer, mas demora demais. E aí não consegue fazer todas as questões, e aí se embanana na hora. E isso é simplesmente treino. Faltou treino. Quanto mais treinar agora, mais rápido vai ficar o raciocínio. E aí o tempo da prova do Enem vai ser adequado para fazer a prova. Eu sempre falo com os meninos que o Enem é um treinamento. Igual quando, por exemplo, você vai participar de uma competição de atletismo. O cara não fica lá correndo 500 vezes para conseguir fazer o melhor tempo. E ele treina, ele tem um esforço físico também. O Enem é a mesma coisa. Mesma coisa, não é só o esforço mental, é físico também. O estudante precisa... sentada, eu tô aqui, eu sentada sou horrível, porque eu já passei por todas as posições possíveis aqui. E na hora da prova também tem essa questão, né? Que o Enem te exige ficar muito tempo ali, sentado, concentrado, e muitas vezes eles têm essa falta de concentração, que eu também muitas vezes tenho, mas que a gente precisa treinar. Sim, né? Vou me acalmar. É tudo treino, né, Carol? Sim. Carol, tá acabando, passa super rápido, né? Nossa, a gente fala assim, nossa, é 1 hora de live, vai demorar horrores. Sim. Mas quando a gente vê, já foi. Ainda mais quando junta 2 professoras, eu falo super pouco. Então, a gente gosta tempo de falar. Assim. Eu queria que você fechasse aí pra gente. Eu quero estudar Química para o Enem. Desse aí a dica pra gente e fizesse a finalização. Ótimo. Então, meninos, meu conselho para vocês ainda dá tempo de estudar, ainda dá tempo de aprender muita coisa. Lembrem, a prova de ciência da natureza não é o terror, não é um bicho de 7 cabeças. Olhem para ela com mais carinho, com mais amor. Aprendam a enxergar a química no dia a dia de vocês e foquem mais nos conteúdos que geralmente caem mais. Então, foquem em química orgânica, termoquímica, eletroquímica, química ambiental e cálculos estequiométricos. Estudem bastante essa parte e aprendam a pegar a teoria e encaixar ela no dia a dia de vocês. Olhem para as coisas ao redor e aprendam a fazer perguntas. Isso vai ajudar muito e com certeza vai influenciar muito a nota de vocês na prova. Com certeza. Espero que essas dicas tenham ajudado um pouquinho para clarear um pouco sobre o que é a prova e o que esperar dela e como treinar para se sair bem na prova e não ser a sua pior nota. E focar, né? Já que todo mundo mais ou menos tem esse preconceito aí com ciências da natureza, eu, esperta que sou, vou focar em estudar o quê? Ciências da natureza, porque eu quero me destacar, eu quero ter uma nota melhor, né? Apesar do Enem, hoje em dia a correção é por áreas, de acordo com... É diferente a correção aí do que já foi há anos anteriores, gente. Mas é sempre bom você ficar atento aí a essas questões onde todo mundo erra, para você acertar, né? Exatamente. É sempre bom você ter um diferencial, né, Carol, para essa prova aí. E outra coisa que eu costumo dizer, a gente não sabe quando vai ter a prova agora, ainda não definido. Se é daqui 60 dias, se é daqui 30. Daqui 30, com certeza, não vai adiar só 30, né? Vai adiar mais. Mas se preparem, né? Ao longo desse tempo, aproveite esse adiamento como um tempo extra para se preparar. Exatamente. Né? Aí minha colega também de química aqui, a Camila,
do Alquimaia, também é parceira da gente. Aí tá mandando, falando assim que suas colocações foram ótimas, Carol. Ai, que bom. Espero Ela ter acompanhou ajudado. a live toda aí, participou com a gente. Ai, que Raquel bom. também, um beijo. Raquel deve ser conhecida Deixa eu sua. ver. Raquel, minha mãe. Sua mãe, Minha mãe coruja, tá assistindo. acompanhou e eu agradeço demais, Carol. Eu queria inclusive te convidar para você voltar depois mostrando algumas questões para a gente de Vamos. química e questões que já caíram e que são mais voltadas para esse conhecimento prático. Você pode Vamos. mais para frente fazer isso para a gente? Acho que Podemos. seria legal, assim. Porque daí a Podemos, gente a já gente vai pode tirando os pensar. bloqueios, né? Sim. Começa tirando o bloqueio por mim, igual eu já disse. Eu tive uma dificuldade enorme com química na escola, até que também aprendi isso depois de formada. Depois que saí do terceiro ano, eu vi e falei, gente, Sim. peraí, deixa eu começar a observar o mundo, porque deixa eu ver onde eu consigo encaixar a química aqui. Sim. Né? Talvez quando a gente é estudante, a gente não tem essa maturidade. Exatamente. Essa maturidade, ela vem com o tempo. Igual você falou tudo, é ter um novo olhar, né? Sim. É ter mais criticidade, é começar a perguntar, né? Não tenha medo, por que o céu é azul? E vai se perguntando e vai buscando. Foram assim que os grandes, foram assim que os filósofos conseguiram criar teorias, foi assim que eles começaram a criar ciências, né? Foi através de perguntas que aparentemente não tinham respostas, mas que eles buscavam as respostas, né? Por isso que tudo é importante. Eu já estou falando de química, já entrei lá na filosofia, né? Então, assim, tudo faz parte, a gente não vive na bolha da química, nem na bolha da história, né? A gente precisa entender o contexto da vida, o contexto do nosso dia a dia, igual eu falei, não negue a ciência, aproveite-se dela, aproprie-se dela, né? Sim, ela está aí para te ajudar. Então, Carol, obrigada, sim, foi um imenso prazer. Depois a gente vai conversar também com a sua irmã, Gabriela. Sim. Gabriela? Isso. Ela vai falar sobre redação e assim, gente, eu nunca vi a Carol, eu não conheço a Carol. Não. A gente conversou aqui através do WhatsApp, então, sim, assim, isso é muito bom porque parece que as energias vão se somando. Às vezes, eu não te conheço, mas eu tô assim, peraí, mas se ela já topou, então alguma coisa boa já tem nisso daí, né? Porque não é todo mundo que gosta, que está disponível. Então, Carol, assim, eu te agradeço demais, você, sua irmã, por essa ajuda. Né? Eu vou deixar salvo aqui no feed. Depois, se você quiser voltar a ver, copiar, quem quiser compartilhar com os colegas aí, eu acho que você já virou um pouco a chave. Ai, se Deus quiser, esse era o intuito. E espero que tenha ajudado. Eu agradeço muito o convite, Sabrina, de verdade. Eu acho que é uma incentiva sensacional. Espero que os estudantes estejam aproveitando todo esse conteúdo que está sendo distribuído, que está sendo ofertado para eles. E vamos pensar numa próxima live para a gente vamos pensar numa conversa, a gente mostrando essa química na prática aí, né? E para a gente poder virar mais um pouco dessa chave. Eu acho que hoje a gente já foi bastante. A gente já foi. Eu, por exemplo, já comecei a travar com a química. Eu falo por mim. Então, assim, eu acho que você já deu um empurrão. Então, depois que a gente vier com essas questões práticas do dia a dia, que a gente consegue, lógico, unindo a ciência, né, gente? A Carol é formada na área, ela dá aula de química, não é nada de achômetro o que a gente está falando, né? Ela tem uma salinha que ela trabalha com essas questões. Você tem a sua salinha aqui em BH e em Lagoa Santa? Isso, a gente tem duas. Aqui em BH é aonde? No bairro Fernão Dias, fica ali pertinho do Minas Shopping. Então a gente tem uma unidade aqui em BH e uma unidade lá em Lagoa Santa, que aí a gente só trabalha com os pré-vestibulandos e essa questão do Enem. Então é o que eu penso o dia inteiro, é o que eu vejo o dia inteiro. Faz parte da sua vida isso, né, Carol? Tá, gente, que se você conhece alguém que mora aí próximo a essa região, que precisa de aula de química, lá tem o quê? Química, redação? A gente tem o curso de Química, Redação e Matemática, todos voltados exclusivamente para o Enem. Todos voltados para o Enem. Procura
A Carol e a irmã dela, a Gabi, é Salia Concentração, né? Isso, pode ir lá no nosso Instagram. Vai lá, conversa com ela, que as duas são, assim, ótimas. Eu tenho certeza que vocês vão chegar aí num acordo bacana. Beijo para todo mundo Pode e muito deixar. obrigada a quem participou. Muito Beijo. obrigada. Beijo Tchau, Carol. pra Até todo mais. mundo.